Mas, e eu acho que é perfeito, porque o São Paulo, nesse momento, é o anti-Corinthians, né? O São Paulo está dizendo para si mesmo que ele precisa ter um limite de gastos, e se ele tiver problemas técnicos e problemas de classificação, azar, ele tem esse limite para gastar. Dentro do São Paulo. Meus amigos, diga. Só a ponderação que se faz é a seguinte: o receio que existe é que isto torne o São Paulo, nestes 4 anos, aposta que vai dar tudo muito certo, o São Paulo vai ser competitivo e vai pagar sua dívida. Ou pelo menos a maior parte da dívida bancária. Mas o temor é, com o investimento das SAFs, o São Paulo pode passar um período em que, se as SAFs começam a dar muito certo, a distância pode se aprofundar. Mas tem que pagar a dívida. Tem que resolver o problema, e o São Paulo resolveu o seu problema dessa maneira. Então, agora, vamos lá. Deixa eu dar um bom dia para a galera aqui. A galera está chegando. Eu fui mal educado com vocês. Não dei bom dia para o chat, que está aqui, está participando. Obrigado, pessoal. Vamos deixar o like. Olha, a gente tem quase 2.000 pessoas acompanhando Finanças do Esporte e pouquíssimos likes, certo? Então, a galera está aqui perguntando, já mandando opinião. Paulo César me pergunta se o meu sobrenome vem de que parte da Itália? Vem de Luca, meu querido. Meus bisos e tataravós eram de Luca, certo? O Neander está dizendo que trabalha na CBM e está lá acompanhando o programa. Se tiver alguma irregularidade, ele pega. Tá vendo? Tá Então, vendo? a cautela São Paulina foi com razão, digamos assim. Então, o Lucas está dizendo o seguinte: o Cruzeiro tentou o FDIC, conseguiu um aporte de 3 milhões. Foi fechado 3 meses depois. Não tem ainda nada de inovador nisso. Não, mas a gente está exatamente falando que isso já foi feito por outros clubes, no caso o Palmeiras. Mas, a grosso modo, Marcelo, gente, eu acho que a fundo coisa de inovação é a coisa da limitação de gastos do futebol. É isso que a gente está é o que falando, vem não depois, o FDIC. né? Exatamente. Não, O que vem botar como depois. regra do fundo, né? A gente já viu muito clube tentar captar em fundo, ele tem razão quando ele fala isso. Agora, ele se propor a regras restritivas de governança, eu não lembro de nenhum ter feito, entendeu? Agora, veja, a criação do fundo não significa, a criação do projeto não significa que o dinheiro já está em caixa, que agora ele precisa ir ao mercado e vai depender, acho que tem duas coisas fundamentais. Primeiro, se der certo, o São Paulo vai ter novamente credibilidade. Esse é o primeiro ponto. As pessoas têm um certo temor, porque eu prefiro ter o cheque para dar o pré-datado e buscar um título do que fazer a coisa certa e ficar com esse temor das coisas não andarem bem no futebol, que é, obviamente, o carro-chefe. Mas, olha, pensem vocês comigo que estão assistindo. Você tem uma dívida com cartão de crédito que te consome, segundo o balanço do São Paulo, o ano passado, o investimento de Coty em contratações, o equivalente foi pago em juros. Ora, se você aumentar um pouquinho a sua receita, você vai ter um alívio financeiro brutal para investir no futebol. Então, não significa, na minha visão, se der certo, que o São Paulo vai ficar amarrado numa camisa de força. E se você termina isso em 2 anos e meio, 3, com SAF, sem SAF, São Paulo tem um estádio gigantesco, público, bate recorde toda hora. Então, as coisas podem acontecer com tranquilidade nesse momento. Então, eu vejo com muito otimismo, acho que o São Paulo, sim, fez a coisa certa. Agora, o passo adiante é, Rodrigo e PVC, como é que o mercado viu isso? Porque não é fácil também você captar tanto dinheiro, né, para poder fazer o fundo andar, né? É o que a gente vai ter que ver agora, você tem razão, tem que captar, mas eu acho que justamente essa questão da limitação de gasto de futebol é o que pode atrair mais dinheiro para ser aportado no fundo. Por quê? Porque você cria um compromisso de austeridade, como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal dentro do clube, e você diz lá para o seu credor, porque quem investir no fundo vai ser o credor do São Paulo, falando assim, olha, eu tenho um compromisso de contenção de gastos aqui para te pagar a longo prazo. É diferente do que outros fundos foram feitos. Eu não sei se o nosso espectador que estava falando, se ele estava citando o fundo do Cruzeiro, se ele estava...
que o Cruzeiro fez um fundo de 50 milhões que era atrelado a direitos de jogador. Também era registrado na CVM e tal, não sei o quê. Mas esse fundo era um funcionamento bem diferente. Eu acho que o que pode trazer credibilidade, e no São Paulo eu sei que já estão vendo desse jeito, é essa questão do compromisso do clube de ter uma contenção de gastos e dar superávit, ou seja, ele está estabelecendo regras de governança para mostrar para o credor dele que, olha, eu estou aqui com uma fórmula para te pagar a longo prazo. Perfeito, perfeito. PVC, você foi claro nessa questão. Agora, não há outro caminho, né, cara? Para os Claro. clubes que não há outro caminho. Eu acho que por isso que é muito marcante, muito importante o que está acontecendo. São Paulo, no primeiro ano, 2025, você capta e vai para o mercado. Você vai para o mercado e capta. E o ano que vem você tem que fazer um processo. Então, São Paulo, o Departamento de Futebol de São Paulo diz. É claro que a gente tem, entre o discurso e a prática, tem uma distância que a gente vai ver efetivamente acontecer ou não acontecer em 25, mas o Departamento de Futebol de São Paulo diz que se prepara para esse momento há mais de 1 ano e meio, porque o processo vem caminhando com as conversas com a Galápagos Capital, que vai administrar o fundo, e o São Paulo vinha se adaptando a isso. Então, na prática, o que acontece? O São Paulo entende que hoje já tem um elenco homogêneo que precisa de 2 ou 3 reforços para o ano que vem. E que, portanto, vai precisar de um ponta reserva para o Ferreirinha, um jogador de velocidade, mas que, de resto, talvez alguém para o lugar do Rafinha, se o Rafinha sair, mas entende que são 2 ou 3 reforços. Ou seja, o elenco do São Paulo do ano que vem é este com pouca coisa a mais. O que significa? Aí vai bater na questão da comissão técnica e do desconforto que existe hoje um pouco lá dentro em relação ao meu dia, que é o técnico do São Paulo, não vai ser demitido. Não se trata disso. Mas tem uma ideia de que é preciso trazer a comissão técnica para dentro desse projeto. Ou seja, se você não vai conseguir contratar o Thiago Mendes, quem chegou é o Marcos Antônio, a comissão técnica precisa trabalhar com um elenco que a direção entende homogêneo, que vai ser reforçado, mas pontualmente. Por quê? Porque tem um limite de gastos. E aí o que se fala dentro do São Paulo também é uma coisa que ninguém está contra o projeto. Ao contrário, só está ponderando a situação. Quem está citando o Corinthians sou eu, não é nenhum diretor. É assim, a gente sabe como funciona no futebol brasileiro. Você começa a perder primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, na 10ª rodada você está na zona de rebaixamento, você fala, vou no mercado e contrato 5 jogadores. Não pode. Não dá para ser assim. Então, São Paulo... isso que o Daniel... É isso, PVC, que o Daniel Carvalho está perguntando aqui. O contrato tem alguma sanção prevista caso o clube não siga as regras de austeridade? Ele vai ter que pagar, né? É uma boa pergunta. Não tem. Eu vou explicar para vocês. Se o São Paulo não cumprir a regra do fundo, a dívida que o fundo aportou passa a ser de 3, 4, 5, 6 meses. Tem que pagar o fundo. Simples assim. Entendeu? O fundo tem uma interferência, digamos assim, não é bom dizer interferência, mas ele tem umas prerrogativas dentro da gestão do clube, por exemplo. Claro. Coisas como pegar empréstimo e tal, o clube tem que ser aprovado pelo fundo. Então, é condicionado a essa questão do fundo dar aprovações a determinados movimentos. Uma tentação que eu tive no primeiro momento foi dizer assim, é uma tentação que rapidamente a diretoria e as fontes dentro do São Paulo disseram, não faça isso, mas entendi. Minha tentação era dizer, São Paulo criou um arcabouço fiscal. Não é um arcabouço fiscal, até porque não é fiscal. Mas ele criou um arcabouço. Ele criou um arcabouço no sentido de tem uma regra de... criou a melhor expressão é teto de gastos. Ele criou um teto de gastos. Não é assim, não temos uma meta, vamos alcançarmos a meta, dobramos a meta. Não se trata disso. Você tem um teto de gastos, você tem que respeitar esse teto. Perfeito, meus caros. Olha, muito obrigado a todos que estão aqui no chat. Deixe o seu like, se inscreva no canal.
O Cássio Laprano está dizendo o seguinte: a dívida do clube aumenta porque se ele não está cumprindo as regras de austeridade, como que vai pagar o fundo? Exatamente isso, tá? O Hilarivan está perguntando: é um fundo privado, não é qualquer pessoa que pode ingressar, segundo o César Garafietti, que deu entrevista ontem ao canal dos meus amigos Arnaldo e Tirone. Certo? Vamos que vamos, meus amigos. Tem um próximo tema aqui que também é muito interessante. Olha aí, ó, se liga aqui. Bom, aqui os objetivos do São Paulo, a gente falou, né, de terminar isso em 4 anos ou até menos, manter o time competitivo e por aí vai. Olha aí, Flamengo, Melved, hein? O Melved voltou. Olha aí, ó, Flamengo. Flamengo comprou um terreno para construir um estádio. 170 milhões de reais, mais o valor do projeto. Isso eu não entendi, Rodrigo. Já começa me explicando. O valor do projeto do estádio, 100 milhões, prazo de 2 anos. Fala para nós, explica aí que eu não entendi. Beleza, ó, culpa, se a arte está ruim, se não tiver justificativa, não é culpa do Michael, é culpa minha, porque sou eu que passei os dados. Então vamos falar aqui. Ó. O que aconteceu ontem? Teve um acordo entre o Flamengo, a Caixa Econômica, a Prefeitura do Rio, com participação do governo federal, aí o Lula até assinou e tal, não sei o quê, lá participou da cerimônia lá de Brasília, assim como o prefeito Eduardo Paz no Rio. E era um acordo porque o Flamengo, o terreno do gasômetro, onde vai ser construído o estádio do Flamengo, tinha sido comprado após uma desapropriação feita pela prefeitura. Essa desapropriação previu ali um valor que o clube tinha pago em torno de 146 milhões de reais até agora. Mais a Caixa Econômica, que é a gestora do terreno, ela não é dona do terreno, o dono do terreno é o FGTS, né? É o dinheiro do FGTS. E aí a Caixa questionava o valor, entendendo que o valor era baixo, e já tinha entrado na justiça para conseguir mais dinheiro, porque ela tinha negociado ali com o Flamengo, não tinham chegado a um acordo e houve a desapropriação. O que teve agora é que houve um acordo, feito ali também com a AGU e tal, e que a Caixa aceitou um valor adicional, que é o valor que o clube vai pagar, vai ser mais 23 milhões, então dá 170 milhões no total que o Flamengo vai pagar. Além disso, vão ser transferidos alguns certificados de potencial construtivo para a Caixa, para outros terrenos da Caixa. Então, é uma espécie de um dinheiro indireto, digamos assim. Você pega um certificado que estava nesse terreno e desloca para o outro. A gente não tem exatamente o valor de quanto é esse certificado, mas tem outras vantagens financeiras para a Caixa também, né? Então, qual foi o ganho do clube nesse sentido? Não vai ter disputa judicial em relação ao valor. Esse é o valor que já foi, que o clube vai gastar de fato, que é de 170 milhões, pagou 146 à vista e vai pagar outros 23 parcelado, e já pode começar a tocar o seu projeto, né? Já teve posse, né? Ontem teve ali aquela chavinha, né, que mostraram a imagem, é que o clube tem agora posse desse terreno. Aí o valor do projeto do estádio, isso é uma informação que a gente já tinha dado, como é que são as fases da construção até agora? A fase inicial vai ser muito botar o projeto de pé, ou seja, você saber que projeto é esse, porque hoje você não tem, é um estádio de 80 mil lugares, 70 mil lugares, que a previsão vai custar entre 1,5 bilhão e 2 bilhões, só que você não tem detalhamento nenhum, então você tem que começar a fazer um projeto básico primeiro, aí vai tirar licenças da prefeitura, para tudo, a prefeitura vai aprovando cada passo, aí depois você vai ter o projeto executivo. Essa fase toda custa 100 milhões de reais, porque projeto é caro mesmo, de todos os estádios, custa todos os projetos, né? O projeto, licenciamento e tal, em torno de 5%. Você está contando aí com o terreno, qualidade da terra, descontaminação, está tudo dentro desse. Não, do projeto. Você pode ter um aumento se você considerar, precisa de uma descontaminação muito alta e tal, então vai ter um aumento. Isso vai entrar dentro do projeto, né? Para assim, aqui tem um valor de descontaminação e tal. Então você pode ter um crescimento, né, de valor na construção em si. Então a expectativa do Flamengo é que esse período para fazer o projeto dure 2 anos. Você passa 2 anos nessa coisa de finalmente você ter aqui, olha, aqui está aqui a maquete prontinha e tal, podemos começar
a bater a primeira laje, digamos assim, né, na linguagem popular, que seria daqui a uns 2 anos, talvez tenha uma perspectiva de ser um pouco antes, e aí você vai começar os gastos mais altos do clube, de fato, que vão ser os gastos para a construção do estádio, né, a partir desses 2 anos. Então, está nesse pé. Aí, agora a gente vai ter que ver como é que vai ser o plano financeiro para você levantar o dinheiro da construção em si. Se você olhar o valor do projeto, pelo que o Flamengo gera de caixa hoje, ele consegue bancar isso tranquilamente, né? Vai ser a prefeitura, por exemplo, que vai ser responsável por esvaziar aquele terreno. Tem um monte de instalação ali industrial, então você vai ter que derrubar tudo, botar abaixo e tal. Então, e esse valor de 100 milhões dividido por 2 anos é um valor que o clube consegue comportar tranquilamente. Agora, depois, o valor da construção é que a gente vai ter a questão de como que ele vai ser viabilizado. Então, já temos uma discussão em todas as chapas aí, cada uma tem um plano diferente, né? Vai ter eleição no fim do ano do Flamengo, mas o importante foi isso, ficou um custo fixo na questão da compra do terreno, que antes ainda podia ter uma variável aí por conta da ação da Caixa. Pois é, PVC, as perguntas chegam aqui, eu estou até colocando no privado aí para vocês. O Pedro Alexandre diz o seguinte: tem que ter uma cobrança quando o estádio do Flamengo estiver pronto, é a segurança e o trânsito em volta. Vai ter que fazer um planejamento para esses dois assuntos. Sim, são as contrapartidas, né? Está Tem a previsto, isso, está previsto no edital da prefeitura, quando foi a desapropriação, e isso é importante dizer, eu fui conferir, os dados, as exigências feitas pelo edital da prefeitura continuam todas válidas, apesar do acordo agora ser direto com a Caixa. Então, tem prazo para a construção do estádio, que pode ser prorrogável, é um prazo de 4 anos depois do início, mas pode ser prorrogável, mas e aí tem tudo isso que ele está citando, o acesso, viabilidade ali, acessos viários, tudo isso está incluído, e o Flamengo que vai ter que fazer esses investimentos para resolver aquele nó ali, né? Porque aquilo ali para quem não conhece o Rio de Janeiro, é um lugar que tem um acesso para Niterói, tem um acesso para a Avenida Brasil, a rodoviária está ali do lado, é um lugar muito central de trânsito. O túnel Marcelo Alencar, que dá acesso para a Zona Sul, sai dali também de perto. Então, é tudo muito perto ali. Então, vai ter que se criar uma solução viária ali, senão você vai trancar toda aquela região da cidade. Olha, eu acho... Fala, PVC. Eu acho que a grande novidade dessa semana, Rodrigo, me corrige, é que tem um acordo com a Caixa. Ou seja, o que se falava dos 170 milhões que poderiam se transformar em 400 milhões, 450 milhões, se a Caixa entrasse com uma ação contra o Flamengo, isso não existe mais. Esse risco não existe. Essa é a grande novidade dessa semana. Por isso que o presidente Lula entrou por vídeo na conferência junto com o Eduardo Paes e com o Rodolfo Landim. Esse risco não existe mais. Muita gente, nesse clima de eleição do Flamengo, discute como vai ser a descontaminação do terreno. Isso a gente vai ter que ver quando começar a descontaminar. Não tem que ficar especulando agora, porque pode acontecer algum tipo de problema? Pode. Mas o terreno agora é do Flamengo e vai começar a ter uma obra. Quando você começar a cavar, você pode ter algum tipo de problema pela proximidade do mar, pela proximidade, pelo fato de ser o gasômetro, de estar contaminado. Isso vai se entender. Tem um estudo preliminar que pode no meio do caminho, dizer outra coisa, mas o estudo foi feito para comprar o terreno. O terreno está comprado e não tem mais a capacidade, a possibilidade de inflacionar isso por uma ação da Caixa. Então, a primeira conquista, novidade dessa semana. A questão viária é uma questão importante, até também período de eleição, muita gente discute. Pode ser que na questão viária não seja possível fazer um estádio de 80 mil e tem que fazer um estádio de 60 mil. E também é o próximo problema. Não tem como ficar viabilizando isso aqui agora. O estádio do Atlético, por exemplo, que eu gosto muito, Arena MRV, eu gosto, mas ele não está pronto. Então, muita gente, no jogo Atlético Fluminense, que eu estava na Arena MRV, eu tive uma experiência muito positiva, é muito bom de trabalhar para o jornalista na Arena MRV, porque a cabine é ampla, tem espaço para colocar computador, tem tomada, tem internet, tem tudo. Por outro lado, você tem pedaços do estádio que não estão prontos. E o acesso viário não está pronto. Então, tem coisas para acontecer. Isso vai ser parte do processo. No Atlético, você demora para entender. Portão 14, não tem placa do lado de fora. O acesso tem que dar uma volta gigantesca. Se você estiver do outro lado do anel rodoviário, você não tem passarela para atravessar.
tudo isso é contrapartida do Atlético. O Atlético construiu um estádio muito rapidamente, muito bonito, de muito bom gosto, mas tem coisa para fazer ainda. Isso certamente vai acontecer no início do processo do Flamengo. Mesmo no Allianz Parque. Você vai dizer, o início do processo do Allianz Parque, o que se discutia? O acesso dos ônibus. Porque os jogadores tinham que chegar no ônibus até um determinado local e depois irem de carrinho até o vestiário, porque o ônibus não entra exatamente pela chegada, que é mais apertada. Então, isso você viabiliza. Esses são próximos problemas. A grande novidade não vai ter uma ação da Caixa, então o valor que o Flamengo pagou pelo terreno é o valor que pagou pelo terreno e ponto. Perfeito. Agora, é claro que isso tudo fica no imaginário, né, Rodrigo, das pessoas. E o Henry está perguntando aqui, cara, dá para saber o número de empregos gerados, né? Quantas pessoas vão ter trabalho nessa obra? Porque é uma obra de grande porte, não é uma obra de pequeno porte, não. Olha quanta coisa está envolvida, né, com um equipamento esportivo novo na cidade do Rio de Janeiro. Não dá para saber ainda, isso vai ser detalhado no projeto, né, qual vai ser o impacto. Ali tem uma observação desse impacto, óbvio, de geração de emprego naquela área, que é uma área da cidade meio degradada, e aí também o impacto também naquela área toda do porto, né, que é uma área de desenvolvimento que já deveria ter sido desenvolvida ali pela prefeitura. O projeto inicial olímpico era esse, mas que algumas áreas estão muito desenvolvidas e outras dessas áreas do porto estão meio abandonadas. Então, tem esse objetivo também de você criar, porque você vai ter o emprego, como ele falou, emprego direto e indireto. O direto vai ser o cara que vai bater a laje, né? Vai subir o estádio. E o indireto você vai criar uma zona de comércio ali que hoje não existe, né? Tem um pouquinho ali da rodoviária, mas aquele ali é um lugar onde não tem comércio, não tem... até uma vez eu vi uma matéria logo que saiu, falou assim, comerciantes da região estão preocupados. Eu fiquei pensando, imaginando que comerciantes eram esses, porque, né, você olha ali naquela região, não tem ninguém, só tem um monte de viaduto para tudo quanto é lado. Assim, tem. Do lado da rodoviária tem umas lanchonetes. Não, na rodoviária tem um pouco, tudo bem, mas do outro lado tem nada, não tem comércio nenhum, não tem loja nenhuma. Muito bem, eu vou já pensar aqui em montar um massa grills ali do lado, porque isso aí. não vai faltar, certo? Só não vai vender salada. Estou brincando, vai ter salada também. Olha aqui. Tem uma pergunta aqui do Flu 1902, o Massini. É isso, é esse ponto que eu quero tocar aqui, que é o valor total da construção, 1,5 bilhão e 2 bilhões. É muito bom ter vocês comigo. Gente, muito obrigado. A audiência maravilhosa, passamos de 2.000. Só está faltando like. Você pode deixar um like também para que esse programa chegue a mais pessoas, para que o YouTube avise mais pessoas de que toda sexta-feira às 10 da manhã nós falamos de finanças do esporte. Então, ajude a gente. O like é de graça, você não vai gastar nada, você não vai participar nem do fundo que vai melhorar o São Paulo, nem para construir o estádio do Flamengo. O like é grátis. Pronto, já foi. Bom, aí esse ponto que o Flu está tocando aqui, que é o último item da arte que o nosso querido Maicon da Costa fez. Valor total da construção entre 1,5 e 2 bilhões. É muito bom ter vocês dois aqui, porque o PVC esteve lá na Espanha, conhecendo o Santiago Bernabéu, novo Santiago, fazendo outras coisas, evidentemente, aniversário dele, parabéns, PVC, mais uma vez. E tem uma coisa interessante, que o próprio Real Madrid tem parceiros, 30%, não é isso, PVC? 30% É isso. Essa é a pergunta do Flu. O Flamengo vai botar esse dinheiro dele, vai trazer parceiro. Como é que está isso dentro do Flamengo? Imagino que na eleição também isso esteja sendo discutido por todos, né? Sim. Vai, Rodrigo, fala você. Não, então, a resposta para o Flu 1902 depende também da eleição, né? Porque cada candidato está prevendo uma forma de pagar o estádio. Até agora não se falou em investidor externo. Inclusive, eu sei que a gestão atual, né, que é do Rodolfo Landim, que teria continuidade se o Rodrigo Dunst for eleito, o Landim não queria ter sócio, que é o ser um investidor.
que seria o investidor? Ele botava uma parte do valor da construção e em troca ia ficar com uma parte da renda. É isso, ninguém põe dinheiro a troco de nada, né? Que nem no Allianz Parque, a W Torre botou o dinheiro inteiro, nesse caso, e ela ficou com a renda dos shows. Não sei, seria alguma coisa dessa espécie de modelo. O Landim não gosta da ideia de ter um sócio. Isso eu já ouvi anteriormente. Nas outras chapas, o que eu ouvi é que elas acham que podem... Eu já ouvi mais flexibilidade, de achar que poder ter um sócio e tal, mas também ouvi de algumas das chapas a possibilidade de você vai ter que aumentar a receita do Flamengo para você gerar esse dinheiro para poder fazer o investimento, e aí seria um investimento do clube. O Landim já apostou, como ele disse algumas vezes, na geração de receita do próprio estádio, ou seja, naming rights. Ontem ele falou em tijolinho virtual, ou seja, cada um botar um pouco de dinheiro ali para ajudar, que óbvio vai ser uma parte minoritária ali de construção, é uma coisa mais simbólica do que qualquer coisa. Então, mas ele está apostando mais nas receitas do estádio, falou em vender 1.000 cadeiras antecipadas e tal. Ele tem apostado mais nisso, né? Tem a chapa do BAP, está apostando no aumento de receita do clube para poder fazer essa geração, e eu já ouvi também do Valim, que é outro candidato, que você poderia ter, ele entende que tem vários modelos que são possíveis e que esses modelos seria uma geração de receita também pelo próprio estádio. Ainda não ouvi ninguém defender esse investidor externo, mas eu acho que é uma possibilidade, sim. Mais à frente pode-se pensar isso. Vamos ver, eu sei que o Landim não é a ideia dele, mas vamos ver como é que vão pensar os outros candidatos. Como a gente falou agora há pouco de possibilidades inovadoras, quer dizer, que o São Paulo tem uma parte do fundo do FDIC que é inovador pelo controle de gastos. O Flamengo pode inventar uma solução inovadora, não precisa ser vender o direito de superfície como o Palmeiras fez. Sempre faço questão de dizer que houve um momento ali atrás em que o Landim cometeu um erro de informação ao dizer que não ia fazer uma SPE como o Palmeiras. O Palmeiras não fez uma SPE, o Palmeiras tem um contrato de venda do direito de superfície por 30 anos. Não é uma sociedade de propósito específico. Ele pode, eventualmente, fazer um acordo com a Adidas, estou aqui viajando, e vender parte da arrecadação só do futebol. O Flamengo sempre joga lá, faz 50 milhões de reais por ano com futebol, faz mais, e dá 20% da arrecadação. O caso do Real Madrid, o Real Madrid quer fazer eventos 320 dias por ano. Então, não tem 320 jogos por ano para fazer. Ele vai fazer evento musical. Por isso que ele colocou o teto, que é para poder ter eventos em dia de chuva, eventualmente em dia de neve, eventualmente em dia de muito frio. Você fecha e faz um espetáculo musical. E por isso que ele fez o processo de tirar o gramado, que é para poder ter gramado natural e não prejudicar o time de futebol. Ele pode conseguir uma solução inovadora. Uma curiosidade que eu tenho, acho que todos nós temos, mas talvez o Rodrigo consiga detalhar melhor com uma projeção. Eu acho que o BAP pode ganhar a eleição. Eu acho que o Rodrigo Dunche pode ganhar a eleição. Eu acho menos provável, mas o Maurício Gomes de Matos pode ganhar a eleição. Você acha que Valim e Delaí podem ganhar a eleição? Eu não sei, PVC. É muito percepção que a gente olha, porque assim, pesquisa de clube, eu vou ser completamente sincero, eu não acredito em nenhuma. Porque as pesquisas são sempre contratadas por uma chapa ou outra, embora já tenham várias pessoas me dito, tal pesquisa é confiável e tal, não sei o quê, eu não tendo a ser descrente de nenhuma. Assim, na percepção, parece que talvez o Dunche e o BAP estejam um pouco na frente, os dois, mas é só uma percepção mesmo, não é uma certeza, nada científico baseado em nada, é só uma percepção, porque tem mais gente desses dois lados, digamos assim, como aliados, mas o Maurício também tem aliados fortes, né, como o Bandeira e o Márcio Braga e tal, mas é só uma percepção, porque eu, sinceramente, pesquisa, eu não levo fé, eu acho que essa eleição vai ser uma incógnita bem grande, porque é muito candidato, e aí muito candidato sem ter segundo turno, é muito difícil fazer projeções aqui. Muito bem, muito bem. Deixe seu like aí, se inscreve aqui no canal, avise a todos, amigos, parentes, colegas, companheiros, companheiras, que estamos aqui ao vivo e estaremos toda sexta-feira às 10 da manhã para falar de finanças do esporte. Olha,
O que pode também ser um fator na eleição é se o Felipe Luiz emplacar e o Flamengo melhorar muito até o final. O futebol tem um papel importante nessa questão. Para vocês terem uma ideia, o impeachment lá no Corinthians saiu para comprar cigarro, porque o time deu uma melhorada. Então a coisa deu uma acalmada, aí ninguém fala mais disso e tal. Então o senhor impeachment pegou a mochilinha dele, foi comprar cigarro e não voltou mais. Já já a gente vai ter atualizações sobre isso.